Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela falando diretamente de Biringe. 10 algas. Pera, Birigui? Berinjela? Berinjela? Berinjela de Birigui? Não, estamos falando de Biringe. Biringe, Que vai. aí é o planeta onde se passa o tão aguardado conto que vamos revisar hoje. Qual é o conto mesmo? Exatamente, estamos falando de The Dawn of the Cthulhu. Sim, parte integrante aí de Time Lord Victorious, como vocês sabem. Ultimamente a gente tem vindo só pra falar disso. Porque tá muito bom, né? Ainda bem que tá saindo muita coisa do Time Lord Victorious. Ai, Esse deu aquela atrasadinha, não no podcast. O podcast tá Gente. saindo... Vocês sabem como é que é aqui. Aqui é na sempre programação na normal. régua. É sempre um dia depois que a coisa sai. Só que era pra ter saído há uns 2 dias. Esse conto saiu só hoje. É, e eu fiquei ali, menina, dando F5 no e-mail e nada. pois Falei, é. ih, a BBC tá muito louca. E realmente, eles falaram que realmente teve um Eles erro lá. integraram isso dentro desse canon que tá sendo criado. Achei muito engraçado. Eles inseriram, né? Pois E eu lá fiquei esperando, falei, menina, só comigo, só eu não recebi. Não, e aí, tá no todo mundo fim, esperando. todo mundo reclamando, não é Não, comigo. E no nosso caso, na falta de um, tem 3 e-mails cadastrados. Porque tem os nossos pessoais e mais o contato do site. E né? ninguém recebeu. Pois é. Aí depois a gente viu que ninguém tinha recebido também. Falei, ok, a culpa é da BBC. Algo aconteceu lá. A gente sabe que tem uma galera que tá de férias também, né? Pode ser por isso. É. Mas enfim, tem esse conto da of the Cthulhu, super bacana, eu tava esperando algo até Muito legal. mais simples, mas ele é bem completinho, assim, é um continho, né, é um mini conto, mas é bem bacana, integra bastante no conhecimento que a gente precisa sobre os Cthulhu, vai ser legal revisar ele, como tá sendo legal revisar tudo de TLV. Nossa, tá sendo muito legal e a cada semana que passa, a cada pedacinho de informação que a gente consegue, mas Vai eu abrindo vou... o mapa, né? É, A gente vai, é abrindo que nem o mapa. jogar RPG, vai abrindo o mapa. É exatamente isso. Eu falo, gente, que massa. Eu adorei essa história. Já Sim, vou sim. antecipar aqui que é muito boa. Ótimo, então a gente vai só dar uma paradinha aí, se munir contra a visita dos Cthulhu e a gente já vem falar aí do conto de hoje. É isso aí, vamos lá. Bem, essa história é legal que, quando a gente vai pensar, ela tem 2 módulos, né? Ela não Aham. começa direto no conto, porque Não. isso é uma coisa interessante que a TLV tá fazendo. A newsletter, ela tá sendo meio que integrada no cano dos acontecimentos, né? Na Ai, ordem de coisas, Isso porque é tão legal. o Data Worm parece ser alguém que tá em parece não, né? Do jeito que ele se descreve, ele está em um lugar e ele tá vazando informação pra gente. Exatamente. Inclusive, né, como a gente comentou na abertura, esse atraso que a BBC teve, eles justificaram ali, falaram, eu consegui uma backdoor Uma entry, brechinha uma aqui. brecha, e tá aí pra vocês, é só usa essa senha que eu descobri aqui, que é Dark Times, É. que você vai conseguir acessar. Aí quando você clica no link, realmente é um promptzinho pra botar a senha, é mó legal. Não, e é muito legal, né? Porque ele fala assim, nossa, agora que eu entrei aqui no arquivo de Islos, né? Que é o tem nome do esse- planeta, tá que já rolando apareceu, direto, né? Aí ele fala, agora os arquivianos sabem, eles estão me caçando. Tudo bem que eu sou só uma inteligência artificial, mas mesmo assim, provavelmente essa é a última vez que vocês estão ouvindo falar de mim. Então tem isso Olha também. aí. A pessoa, entre aspas, que manda o e-mail se tornou um personagem já de TLV. Super! Isso E é aí muito você maneiro. fica se perguntando, quem é esse Data Worm, né? Pois é, e é legal que essa primeira parte é na primeira pessoa, né? Porque é como Sim. se fosse uma carta dele pra gente. Pra gente. Depois que a gente acessa o site aí, desse coisa vazada, nesse backdoor que ele abriu ali, a gente cai no conto mesmo, que é o Dawn of Cthulhu, que é escrito pelo James Goss. Então Isso. é feito pelo próprio homem, assim. É feito pelo showrunner da parada É toda. o showrunner, né, entre aspas, aí, É. de TLV. E eu, particularmente, gostei demais. Sim, é bem demais, legal. Demais. É porque ajuda a gente a construir esse personagem do Cthulhu um pouquinho mais, né? Porque a gente sabe, né, quando a gente viu lá no anual, que aí explica, né, fala, eles são a raça que trouxeram o presente da morte, né? A dádiva da morte pra todo mundo. Não existia a morte antes, mas fica no ar, assim, tipo, eles falam que, beleza, na época todo mundo era imortal, eles chegaram do nada e fizeram todo mundo não ser mais imortal, tirando quem ainda ficou imortal. Né? Um outro Um ali, outro né? aí que sobrou, pois é. E aqui é legal que a gente vê o primeiro planeta de todos. Eu acho bacana que o texto começa assim, eles escolheram Birinde, né, como o primeiro planeta. Porque precisava ter um primeiro planeta. Não tem motivo. Não tipo, tem é motivo. É completamente aleatório. Precisava começar em algum lugar, né? Aí começou nesse lugar. E eu já, muito curiosamente, já fui lá dar o Googlezinho No Biringe. no Biringe pra ver Primeiro- se existia, ou sei lá, Primeiro achamos várias berinjelas. várias Não, é mesmo. real. Quando você bota Biringe, Ele ele quer começa a puxar coisa pra corrigir. berinjela mesmo. E aí eu fui um pouquinho mais a fundo, e aí no fim a gente descobriu o quê?
Nossa, vai falar as curiosidades antes? Olha só. Vamos que a gente já como tá as coisas estão fora da ordem hoje. Aqui é assim, menina. Que nem Tabular de Vitória. É assim. Vai na ordem que for mais importante aí. E birinci, na verdade, em turco, significa primeiro, ou começo, ou início. Ou primordial. Então você assim. vê como Birinci é importante por conta disso. Sim. É o primeiro planeta que os Cthulhu visitaram. Se vocês quiserem tirar a prova real, vocês podem jogar no Google lá no tradutor. Vocês joguem ou português pra turco, ou inglês pra turco, com primeiro ou first. É isso. E aí vocês vão achar lá Birinci. Isso. Né? Só que a pronúncia é Birindi. E aí em inglês ficou Birindi, mesmo com J ali pra certinho. gente também. Mas o som é igual, isso que é importante. O som é igual, isso. Eu não acho que tenha sido ao acaso isso. Provavelmente ele tentou procurar como é que é primeiro em várias línguas. Ele achou o som mais alien e aí colocou. Esse aqui é o melhor e ficou. E é engraçado que a raça, né, os biringianos, provavelmente, os beringelas, eles são uma raça extremamente pacífica, né? Tipo, parece que eles já entraram em alguns conflitos e tal, mas pelo que a Majoral, né, que é a personagem principal ali... A Majoral, né? Quem manda, né? Em Biringe. A líder do local, né? Ele fala a líder, se é aqueles... O que era equivalente a um líder, né, que eles falam. Isso. Ela até comenta, né, que tiveram algumas guerrinhas, alguns conflitos, mas hoje eles são uma sociedade de pensadores, de... Contempladores. E eles fazem isso. Super pacíficos faziam, mesmo, né? Só que aqui eles já começaram a ficar com a orelhinha em pé, Não, né? mas será que eles têm orelha? Não é dito. Eu sei. Eu não sei como é que são os biringianos. Eu imaginei humanoide. Eu imaginei humanoide também. Imaginei assim. Engraçado, porque é legal isso, né? Como é um conto, né? A gente não tem auxílio visual nenhum, né? Tirando os Cthulhu, que a gente sabe como é que é. Mas eu imaginei a Majoral, enfim, a Maioral, como uma velhinha. Tipo, uma senhorinha, Sério? sabe? Não sei porquê. Na minha cabeça, ela é uma senhorinha tipo Palmirinha, saca? Nossa, eu não. Não sei porquê. Eu imaginei ela, assim, com lá seus 40, 50 anos, sabe? Já meio senhora, 50 é meio senhora. Já. Assim, uma figura de autoridade, mas não muito velha, meia idade. Uma parada na pegada da Kate, por exemplo. Mais ou menos, por aí. Mais ou menos, entendi. Mas o ponto é, tipo, na hora ali que... Porque qual é o grande lance? Tá ali a sociedade biringiense vivendo numa boa, vivendo sua vida, fazendo a colheita de sal deles. Vivendo a sua eternidade de boas. De boa, um dia depois do outro pra sempre, né? Não Vou ali, colho um pouquinho de sal, volto pra casa, fico de boa aqui, coçando na grama, essas paradas. Essas paradas. E aí, do nada, baixaram essas 3 entidades... 3 bichos encapuzados, né? Que a gente sabe que os Cthulhu são aqueles seres com aquele véu, aquele negócio. E eles ficaram ali parados, eles não fizeram nada. Eles só ficaram parados ali. Só naquele silencinho sepulcral, de forma completamente... Quase como estátuas, né? Completamente paradinhos. É dito isso, né? Que é como estátua. E apenas os hobbies que eles vestiam se mexiam. Quando batia vento, mexia. Aí tem uma hora que fala que... Quando eles foram chegando mais perto, dá pra ver que os tentáculos ainda pareciam um pouquinho, que eles também pareciam meio de pedra, de tão imóveis que estavam, né? Exatamente. E aí eles ficam ali e sem vida fazer que nada, segue, né? E vida que segue. Até que, eventualmente, eles decidem abrir a boca. Porque na verdade, assim, a Majoral, que é essa personagem que a gente vai é apresentado... Vai lá interagir. Ela vai porque é dito no conto que o povo desse planeta... Eles são super educados, e assim, tipo, eles viram as pessoas ali, aí ela pensou, bem, eu sou a líder daqui, eu vou chegar ali e oferecer uma água, oferecer um sal, né? Vai que eles querem. Vai que eles querem alguma coisa. E ela falou com eles, ela fica falando com eles, eles não respondem. Não. Até que, do nada, um dos Cthulhu, né, que são 3, fala, tipo, soltam, ô pequenina, eu não te vi aí. E eu achei muito legal que a cena descreve assim, que é como se a voz dele estivesse muito distante, fosse tipo o barulho de um sino num lugar muito longe. Isso é muito legal, então, né? Sabe como eu imaginei? Tipo, a voz deles meio etéreas, assim, tipo... Sim. Meio como se estivesse muito longe mesmo, sabe? Espacial. Bem etérea é a palavra, eu também fiquei pensando nisso, né? E aí ele fala que, eu não prestei atenção porque eu tava pensando nos insetos, no gosto que a existência deles tem, tem todo esse papo. Exatamente. E eu achei muito interessante isso, como nessa fala, tipo, no jeito que é escrito, consegue passar essa sensação de que, cara, nada é nada pros Cthulhu, né? Aliás, tudo é nada pra eles. Qualquer ser pra eles é ínfimo, é insignificante. Tipo, ele não viu uma pessoa na frente dele porque ele tava pensando numa outra coisa. Tava viajando. E é como se não fosse nada, tipo, tava no universo dele ali, né? E é muito interessante, que é justamente o conceito que vai ser introduzido aí, né, dos Cthulhu, que é o lance do valor que eles dão às coisas. E o que peso, parece é isso, que ela tava ali falando e pra eles não tinha peso nenhum, né? Eles estavam preocupados com algo muito mais interessante. E olha que engraçado, o algo mais interessante que eles estavam preocupados, na verdade, é algo completamente não interessante. Exato.
Exato. aos nossos olhos. Porque ele fala assim, eu tava pensando nos insetos, no gosto e tal. Aí a Majoral, no gosto que eles têm, você come eles, tipo essas mariposas que tem aqui no planeta, você come de cristal. Mariposa de cristal, Aí ele fala, mariposas de cristal são legais, elas vão durar pra caramba. Mas não, eu tô pensando no sabor da existência deles, do tempo deles. Ela fala, não, mas eu não tô entendendo. E tudo que eles falam é muito, muito maluco. É bizarro. E isso começa a dar medo neles. Claro. Né? Não nos Cthulhu, né? Na galera de Biringe. É falado que ela sentiu medo e algo a mais que ela nunca sentiu. Isso. Eu não sei como você analisou isso, mas eu acho que é o medo da morte, né? Olha, porque, tipo, não existia conceito de morte. Mas eles não têm conceito. Exatamente. Só que no momento que baixou os Cthulhu ali, se eles são os Bringers of Death, beleza, eles deram, tipo, essa coisa meio primal dos... Eu falo do ser humano, mas não sou do ser humano, né? Dos berinjelos. Essa sensação mais primal do ser vivo de sobrevivência. De ter que se preservar. Enquanto ela conversa com eles ali no conto, eles colocam, né? O autor coloca, tipo, ela já estava pensando se teria que chamar alguém pra pegar as armas. Mandar, tipo, os outros habitantes. Instintivamente, ela já teve medo ali daquele pessoal, entendeu? Foi uma reação super natural da parte dela. E ela fala, isso que você quer são as mariposas de cristal e tal, né? E aí eles falam, não, a gente tá pensando aqui no valor que elas têm. No valor que elas têm e que vocês têm e quanto vale vocês continuarem vivos. Sim, exatamente. Porque, tá vendo a lua de vocês? É uma lua mó bonita, né? Pena que não vai durar muito. Porque quando vocês entrarem em guerra com a outra galera lá, a lua vai pro saco também. E ela fala, peraí, mas o que você tá falando? Isso não aconteceu. Eles falam, mas vai rolar. Vai rolar, a gente tá aqui contemplando, porque é isso que a gente faz. A gente tá contemplando e julgando a situação de todos vocês aqui. E eles pensam muito lá na frente, né? Porque ele fala, talvez daqui a bilhões de anos, dado o clima e as mudanças na órbita causada pela súbita perda da Lua para a guerra. Sim. Warfare. Eu acho muito engraçado que ela fala assim, ela não, né? O Cthulhu fala assim, o chato é que a população de vocês, né? A galera aqui de Biringe, eles tinham muito potencial. Se vocês tivessem feito acordos ali diplomáticos, tal, de troca, comerciais com aquele povo X que vocês não fizeram, vocês teriam dado super certo, iam progredir, iam fazer um monte de coisa boa. Só que vocês justamente não escolheram esse povo. E isso vai ser a ruína de vocês. E aí a Majoral fala, não, mas peraí, não, a gente nem sabia, foi sem querer, dá tempo ainda. Ele fala, não, então, não dá, vocês podiam ter feito, vocês não fizeram, infelizmente agora vai ter que pesar a mão pra vocês. GG pra vocês. E é muito interessante que ele também entra aí nessa a grande tarefa, né, the great task dos Cthulhu, que para os Cthulhu, na cabeça deles, eles têm apenas e tão somente uma a missão, né? Que é o determinar o valor de cada espécie. Nós estamos fazendo isso em vários universos. A gente tá passando por esse agora e a gente vai continuar depois em outros. Cara, eu achei isso muito maneiro. Porque a gente sabe que... Eu vou deixar você falar disso, porque você curte o universo paralelo aí. Então, vamos lá. São várias coisas a se comentar, né? A gente sabe que em Doctor Who a gente tem vários conceitos de universo, né? Sim, sim. A gente tem o universo enquanto a realidade, por exemplo, a realidade regular do Doutor que a gente vê na série, no universo expandido ligado à série. Onde se passa a maioria das histórias. Isso. A gente tem ali os universos paralelos, que é, por exemplo, o universo ali do Doutor do David Warner, o universo de Curse Fatal Death, o universo de Shauka, todas as coisas. O Peter Cushing, todos os universos alternativos da série. Só que, deixa de lado, não é sobre isso que eu tô falando. Tipo, pensa na série de TV e o universo expandido ligado à série. Tá. A gente tem o N-Space, que é o espaço normal, né? Onde a gente vive. Tem o E-Space, que é aquele universo de bolso e tudo mais. Nesse caso que eles estão falando aqui, eu não imagino que eles estejam falando do E-Space ou do N... Tipo, o não Space é a sim, isso que eles estão se referindo. Eles estão falando de outros universos mesmo. Universos meio tangentes ao universo da série. Por exemplo, e aí, de novo, no último podcast a gente acabou falando um pouco sobre isso. Apesar de Time Lord Victorious não estar tratando do elefante na sala aí do Timeless Children, eu não consigo não pensar nisso. Porque a gente sabe que lá no episódio, né, no Timeless Children, a gente descobre que a Timeless Child, né, ela veio de um outro universo. De um lugar em outro universo. E aí eu pensei... Caiu do céu. Caiu do nada, exatamente. Assim como os Cthulhu apareceram do nada. Isso. E eu fiquei pensando, cara, você já imaginou se os Cthulhu nessa task deles, nessa missão de vida deles de espalhar... Não é nem espalhar a morte, né, de espalhar
a deadline para todos os universos. Determinar, né? Precisar o valor. Exatamente. Essa ampulhetagem que eles estão fazendo nos universos. Isso. Será que em algum momento eles passaram no universo ali da onde vem a Timeless Child? E a que não é impossível. E o lance da regeneração é uma resposta natural da raça da Timeless Child à intervenção dos Cthulhu. Olha. Saca? Porque, imagina, esse universo lá, todo mundo também era imortal. E aí começou do nada, vários planetas começaram a morrer, a descobrir a morte. E aí a população, talvez até organicamente, foi e se preveniu disso, fazendo aí o sistema de regeneração. Tipo, fazendo, quando eu digo, se adaptou à morte, criando a regeneração, que a gente sabe que é isso, né? Até pode ter engenhado mesmo. Então, eu não acho engenhado. Do jeito que eu imaginei, é algo meio... Uma adaptação. Algo meio darwinista mesmo. Tá. Do tipo, sim. Tinha um problema, e aí o povo se adaptou a esse problema e criou essa solução. Nesse caso, e como a gente tá falando de ficção científica, é algo extremo, tipo, qual é o problema? A morte? Essa raça se adaptou ao ponto de driblar a morte. Isso. E aí, beleza, por acaso, um dos integrantes dessa raça cai no nosso universo, e aí sim, essa habilidade é ceifada dela e engenhada. Acontece o Timeless Children ali, né? Entendeu? Os fatos do episódio. Assim, pode não ter nada a ver, mas é só o fato deles terem jogado, porque eles foram bem precisos nesse texto. Falaram assim, já fomos em muitos universos, eles falam isso várias vezes. Eu fiquei pensando, cara, por que ele estaria jogando isso aqui, né? Qual é a ideia do James Goss de citar outros universos além do nosso? Tem caroço nesse angu, tem mais alguma coisa acontecendo. E tem outra frase muito interessante que eles falaram, que é: para nós, o universo é uma canção. Song, que é uma palavra importante, Dr. Who. Você pensou em... Tá bom. É que eu vi por uma outra ótica, mas fala aí. E aí eles também lá pra frente, né, quando a Maioral já tá se sentindo muito ameaçada, né, do tipo, vocês tiveram a chance de negociar e agora já era. Aí eles falam assim: talvez você já tivesse a chance de oferecer algo para a grande canção, em letras maiúsculas, The Great Song. Então, porque ele tá falando assim, que foi o que você falou, na visão deles, a existência do universo é como se fosse uma música. E tudo tem que estar harmonioso. E aí ele fala, se vocês tivessem, até a hora que ele fala lá do acordo, se vocês tivessem seguido por essa linha, vocês teriam sido parte integrante dessa música tão legal que a gente tá querendo ouvir. Mas vocês não fizeram nada. E tudo bem. Porque dentro de uma orquestra, de um grande grupo musical, algumas pessoas, algumas raças, alguns povos, são responsáveis pela melodia principal, alguns por um som no fundo e alguns por só ficarem calados mesmo. Isso. Tipo, o silêncio é parte integral e parte integrante da música também. E aí que fica claro, né? Nós estamos aqui, nós os Cthulhu, estamos determinando quem tem valor para participar desta canção. Sim. E quem não tem valor, pode ir embora. Então, só que... Inclusive ele fala, né? Vocês não podem tomar o espaço de quem está fazendo parte da música. Muito interessante. Só que é engraçado que ele fala isso de um jeito que não é ameaçador. Veja, é óbvio, é ameaçador um cara chegar e falar, então, você não morria, agora você vai morrer. Só que o lance é que, assim, a Majoral fica toda na defensiva e ele fala, não, pequenina, pode ficar tranquila, a gente não vai fazer nada, a gente, inclusive, estamos indo embora. Ela fala, peraí, mas eu tô me sentindo igual, a fulana ali atrás tá se sentindo igual. Ele fala, sim, só que agora não mudou nada. A diferença só é que agora vocês têm um prazo, vocês têm uma validade, como a gente espera que tudo que a gente toque vai ter uma validade, porque é isso, porque a música tem vários atos e o ato de vocês vai durar menos, é só isso. Vocês têm a partir de agora 3 meses. Isso. São apenas 3 meses de duração até o fim da existência aí de tudo que foi essa raça de vocês aqui de Biringe. Mas fica tranquila que o planeta ele não vai sumir, ele vai continuar aqui, ele vai dar espaço para outras raças que merecem mais, como é o caso das mariposas. Elas sim vão viver bastante. Isso. Aqui onde era esse terreno, talvez um dia seja um deserto, talvez um dia seja um pasto. Isso. Vai ser o que tiver que ser, mas não vai ser com vocês. Exatamente. Eu gostei muito disso. É muito bom, né? Mas, por exemplo, eu sinto que a fala deles não é exatamente uma fala objetiva. Eu acho que é uma fala ameaçadora. Então é engraçado. Eu acho que é uma fala até autoritária. Engraçado, eu não li assim. Eu li, óbvio, que ele tá estipulando. Texto, cada um sente uma coisa. Ele tá ali decretando, né, esse final. Isso. Dando um prazo pra eles. Mas eu imaginei ele falando tipo, sei lá, tipo um professor fala, ou um pai ou uma mãe fala. Tipo, não, calma, não tô brigando com você. Tá tudo bem. É só que vai... Infelizmente é assim que vai acontecer. Tanto que tem uma hora no texto que fala assim,
a Majoral tá conversando com esse Cthulhu, que é o único que tá falando, né? E aí é dito que é como se tivesse dado pra ver um sorriso por trás do pano. Só que eu não consegui visualizar na minha cabeça um sorriso diabólico. Tá. Pra mim foi um sorriso, tipo, calmo, sabe? No meu ver, os Cthulhu, eles são extremamente calmos, sabe? A voz é calma. Porque eles estão muito acima da existência, saca? Eu acho que assim, o que eles estão fazendo se torna mal quando a gente entende, quando a gente tem esse conceito de que, beleza, morrer é algo ruim. Só que nessa visão deles não é, entendeu? Tipo, pra eles é só isso, tipo... Sabe aquele lance que fala, tipo, Deus vê a nossa existência como uma coisa passageira só e é isso? Pequena, né? É. Ou, por exemplo, a gente tava vendo agora esses dias Castlevania. E aí a gente vê que o Alucard tem uma hora que ele não sabe se passou uma semana ou se passou anos. Ele não tem porque essa pra noção ele, de tempo, porque né? pra ele isso é frívolo. E ele não fala isso com maldade. Ele fala até com uma inocência, né? Eu imagino os Cthulhu meio nessa pegada, sabe? Tipo, eles não estão fazendo assim no sangue na boca, sabe? Eles estão fazendo de boa. Tipo, ó, gente, é isso. A gente veio trazer isso aqui e não tem muito o que aceitar. É isso aí. Vida que segue. Eu já vi diferente de você, vi bem diferente de você. Eu acho que tem certas situações em que a pessoa está falando de forma calma, mas existe muita violência. É o passivo-agressivo, né? Ah, sim. Existe muita violência na pode fala. Pode ser também. Ainda mais... E por que eu digo que é autoritário? Porque o planetinha tá lá. O pessoal tá lá vivendo em Birindi e tá tudo certo. Aí chegam... Em Birigui. Aí chegam 3 seres, aí eles estão ali analisando, aí eles veem as mariposas de cristal, não sei o quê. Aí, do nada, eles viram e falam, então, a gente acabou de determinar aqui o valor da sua espécie e não tem muito valor não, você só tem 3 meses. Então, mas o que é dito é que é pelas escolhas, E né? não só isso, eles nem negociaram, eles bateram o martelo, porque lá no anual, aquele texto da River Song, né, da Melody Malone, ela cita que algumas vezes eles negociam e algumas vezes eles impõem. Então, mas dessa vez eles impuseram, sim, eu achei. Mas eu acho que é por conta da situação. Porque ele fala, a sua raça, ela fez escolhas. Até a gente chegar, todo mundo era imortal. E nessa imortalidade, algumas pessoas fizeram várias escolhas legais e algumas resolveram não fazer escolhas legais. Vocês estão vivendo numa boa hoje, mas vocês tiveram decisões erradas no passado e isso vai pesar agora. Vai repercutir lá na frente. Eu acho que assim, eles deram o pleito para algumas raças que ou tinham algo a agregar para essa canção, porque agora a gente sabe desse lance da canção, Nico. Por exemplo, legal, né, esse conceito. Por exemplo, a gente sabe que os grandes vampiros fizeram um acordo com eles. Que beleza, vocês vão poder viver muito mais, até beirar a eternidade, mas vocês vão ter que viver consumindo fluidos vitais de outras raças, né, menores. Não menores, mas tipo, aos olhos imortais também, ou próximos de imortais. Né? Você vai ter que consumir a vida de outras raças para manter a sua raça. Isso foi um acordo feito com eles. Por quê? Porque eu acho que na cabeça dos Cthulhu, como eles veem tudo sempre, eles viram que a existência dos grandes vampiros geraria uma tensão para outras raças se evoluírem. E isso seria vantajoso pra música. Entendi. Entendeu? Esse lance da música é muito interessante, porque você tá lembrando de River Song, né? Você falou do lógico. Mas eu não consegui, eu nem me liguei, cara, nisso. Pra mim, isso me lembrou muito Silmarillion. Porque até por isso aqui a gente tá falando do primeiro planeta a ser tocado pelos Cthulhu. Isso. E a gente tá falando dos Dark Times, ou seja, é o primeiro planeta no começo de tudo. Isso. Não que Birindi seja o primeiro planeta da existência, mas é o primeiro planeta a ser tocado pelos Cthulhu nessa época, muito antes do próprio tempo. Exatamente. E isso me lembra muito Silmarillion, porque Silmarillion é a origem, né? A gênese do universo do Tolkien. E o lance é que é dito ali que no começo era uma música, né? Exato. E aí, eventualmente, o Melkor cantou fora do tom e, enfim, e aí gerou tudo. Caos e não lembro nem se era Melkor na época, porque ele troca muito de nome, mas tem que reler Silmarillion. Sim, mas, enfim, sempre bom. Recomendamos sempre as obras de Tolkien. Sim, é que Silmarillion é meu queridinho. É o queridinho. Então, assim, e aí uma vez que uma voz se tornou dissonante, ela estragou toda a música. O que parece que os Cthulhu estão nessa pegada, né? Só que nesse caso vai ele estragar estragou a música? Eles não deixam estragar. Então, mas é isso que eu acho interessante. O Cthulhu, ele não fala que os biringienses, biriguis, beringelas... Ele não fala que eles estão estragando a música. Ele fala... A participação de vocês na música é o silêncio. É limitada. E tudo bem. Faz parte. Sabe, é muito louco, porque o texto é muito legal por causa disso, né? Abre muitas coisas, Sabe por que eu digo que o silêncio é importante pra algumas músicas?
Que, por exemplo, você pega um tema, uma música qualquer aí, que tem a paradinha, tipo... Sim. Essa paradinha não parte. É som nenhum, não. Mas ela faz parte da ela música. Faz parte. A ausência do som faz parte do conjunto todo. Então o que ele tá falando é isso, tipo, ó, vocês são pequenos, mas essa pequenez de vocês faz sentido no todo. Você não tá atrapalhando, assim como ninguém tá atrapalhando. Só que o lance é que isso é a música. Vocês estão fazendo parte. Diferente ficando em silêncio. Diferente do Silmarillion, que fala que o Melkor, ele cagou a música, e por isso que ele foi apartado. Cagou a música. Aqui eles não estão falando que cagou a música, eles estão falando, faz parte da música. É isso, gente. Mas eu achei que teve, sim, um toque de maldades. Tá, tudo bem. E aí, beleza, aí ele determina isso aí, né? E aí, tem uma hora que ele fala assim, sim, que bom que vocês concordam. Ele está se dirigindo aos outros 2 Cthulhu. Então, a gente vê que dentro deles existe uma liderança. Eles não são uníssono ali. Porque talvez vai chegar uma hora em que um deles não vai concordar. Não, mas aí não é o lance da... Porque se os 2 concordaram é porque foi unânime. Eu acho que talvez seja isso, unânime. Né? Tipo, não existe um líder ali. Eventualmente, pode ter alguém discordando ali, né? Pode ser. Mas eu acho que eles só... Eu acho. Eles só tomam ação se for unânime. Tá, entendi. Eu entendi mais por aí. Entendi. Uma coisa que eu achei interessante disso é que ele fala com a Majoral, ele fala, então é isso, tá? Tamo indo embora, tchau. E ele vira. E na hora que ele vira... Não, e ela fala, pera, é só isso? Aí ele fala, é só isso, valeu. É só isso mesmo. E aí é dito que quando ele... Tem uma hora que eu acho que ele olha pra trás e tem só um bolo de poeira, né? Tipo, tem só pó. Só que ele falou que eles durariam 3 meses, não era? Isso, então eu acho que assim, 3 meses. O tempo pra eles é tão qualquer coisa que né, na perspectiva dos Cthulhus, essa virada que eles fizeram pra andar, passou os 3 meses já. Olha, saca? Não é impossível. Porque é dito que quando ele viu, tava só as cinzas do que era a Majoral. Sim. E em cima das cinzas estava justamente uma mariposa, que é a raça que vai tomar conta desse planeta aí, né? Exatamente. Eles deixam as mariposas de cristal viverem. Porque elas são mais legais, são mais importantes que os berinjelas. Não, porque elas têm mais valor, né? Isso Sim. que é interessante. Eles julgam tudo pelo valor. Então, qual é o seu valor? Eles botam um valor em cima das raças. É a justiça, né? É porque eles são um julgamento. É uma balança. Eles estão literalmente botando um peso de um lado e medindo o valor deles do outro, né? Tem muito isso, né? Quando a gente pega aí mitologia egípcia, esses negócios, fala, né? Agora, se eu errar o nome da divindade, por favor, me desculpe, mas eu acho que é o Anubis, eu não sei qual deles é o que tem a balança, que quando você morre... Eu não sei qual também. Eu não vou lembrar qual mas um deles é assim. Seth, talvez, não sei. Quando você morre, você vai ser julgado, e o lance é o seguinte, se o seu coração pesar mais do que uma pena, você se fode, você morre. Isso. Se ele pesar menos ou igual a pena, você tá salvo, porque significa que você tinha um coração leve. Então eu acho que aqui é mais ou menos isso, tipo, é como se ele estivesse o tempo todo com uma balança. Então assim, ó, aqui tá o nosso jugo. Se o valor de vocês for mais leve que esse jugo, ó, valeu, não precisa. Ele tem que valer mais do que o jugo, entendeu? Exatamente. Então, e aí é daí que eu falo que existe essa autoridade, tipo, quem são eles para julgar? Mas, de novo, eles são os bringers of death, eles trazem a morte, né? Então eles se acham ali no direito. Eu falei do coisa egípcia e realmente eles têm ligação com os osirianos mesmo. Mas será que é Anubis? Pode ser Anubis. Que tem a balança. Acho que é Anubis que tem a balança. Deve ser mesmo, né? E é isso, né? Eles viram pó, eles só se viraram e acabou, é isso. É como se realmente a existência para seres imortais fosse uma coisa tão insignificante, né? Quer dizer, 3 meses... É Anubis mesmo, eu vi aqui. Aí, tá vendo? O que é 3 meses? 3 meses não é nada. Para um ser imortal, pra um ser infinito, é um 3 segundo. meses é ou menos, ou nada mesmo. E é um segundo mesmo, porque Niki que ele vira já acabou. Sim. Já foi embora, né? Então o conceito de tempo para eles é completamente diferente. Sim. Por serem seres eternos. E isso vai pesar na hora... Na hora do julgamento deles para cada planeta que eles forem passando, povo, né? Cada povo. Quer dizer, não é nem que cada tem planeta, valor né? aqui? É cada povo mesmo, porque em um planeta às vezes tem várias raças, vários povos, né? Exato. Como aqui é o caso, que tem as mariposas. Como aqui é o caso. Isso, só sobrou as mariposas do planeta Bendy, não sobrou, sei lá, os humanoides ou whatever, né? E aí eles falam, beleza, né? Aqui a gente acabou, vamos continuar. Vamos pro próximo? Bora Vamos, gente, estamos com hora, vamos. É isso que eu achei ameaçador e assustador, tipo, vamos, e acabou, sabe? Tipo, é isso. E aí aparece, né, que a distância
os gritos começaram a ecoar, ou seja, deu tudo certo. E o texto diz, haverá, né, there would be conflict. Conflito. Haveria conflito e argument, né, quer dizer, discussão entre os Cthulhu. Mas eles precisavam começar em algum lugar. Então, na primeira missão deles, os 3 concordaram. Sim. Mas o próprio texto fala, eventualmente eles vão discordar. E é isso que eu quero ver. Nas próximas peças de TLV, de Time Lord Victorious, eu quero ver eles discordarem pra saber o que acontece quando eles discordam. Ah, entendi. Você tá encafifada que eles vão tretar ainda, menino, né? Eu tô, porque eu não... Porque a gente, até agora, como é uma raça totalmente nova, a gente tá falando assim, são os Cthulhu. Como quem diz? São os humanos. Uhum. Eles são todos iguais? São os Daleks, são os senhores do tempo. Eles são todos iguais? Não. Então, assim, e eu nem sei se só existem 3 Cthulhu, a gente tá chutando aqui. Até então eu achava que tinha um só. Como a Agora gente não conhece, 3. E isso é uma raça, uma entidade que seja, que é tão nova pra gente, que a gente só fala os Cthulhu. Mas eu acho que o TLV vai começar a dar contornos de, sei lá, de individualidades, né? Sim, sim. Porque aqui nuances, né? Porque se ele mesmo perguntou, vocês concordam? Ou que bom que vocês concordam, significa que eles são separados. Sim. E eles têm opiniões diferentes. Eu acho interessante isso, como você falou bem, né? Como o texto ele abre para umas interpretações diferentes, porque a gente vai lendo e cada um... Eu foquei em coisas completamente diferentes, em pontos do texto diferentes que você. Tipo, eu não tinha nem me ligado nisso. Realmente, cara. Eu me liguei. Realmente, aquela hora que bacana. ele pergunta, que bom que você... Perguntando, ele afirma, né? Que bom que vocês concordam. Aí eu, então esses 2 caras eventualmente vão começar a falar também. Olha, talvez a gente tenha aí um gostinho disso que você tá falando de... como será que os Cthulhu reagem? Porque dia 7... sai o Master Chief lá, o Short Trips, né? Que é a historinha, vai ter as 2 historinhas, né? Que é o Lesser Evils e o Master Chiefs. Que é o Delgado e o Henry, exatamente. Né? Que tem Cthulhu envolvido. Sim. Então quem sabe se vai ter alguma maquinação nova, né? Exatamente. Mas foi muito gostoso ver esse início dos Cthulhu, eles interagindo, porque até então a gente só ouviu falar. Agora a gente viu, por exemplo, que eles falam, que eles conversam, que eles determinam... Até então... Eles em ação. Até então, a gente só tinha lido sobre os Cthulhu em coisas falando sobre eles. Né? Tipo, no anual falava, os Cthulhu são assim, assim, assim. Aí, né, a River contava lá um negócio. Isso. Agora, a gente tá vendo... Ou a gente via eles sendo citados em algum momento, né? Agora não. Agora a gente viu uma história com eles. Então, por exemplo, a gente sabe como é a voz... A voz, entre aspas, a gente não ouviu, né? Mas a gente consegue imaginar mais ou menos como eles falam, como eles agem, como é esse approach deles. Tipo, não é violento. Isso, é uma coisa extremamente, entre aspas, de boa. Isso. Então eles estão se tornando mais tangíveis pra gente. Eles estão se tornando estão ganhando os contornos que definem eles como eles são. Então é muito gostoso, na verdade, ver essa interação, a forma como eles falam. Sim. E assim, eles falaram desse jeito com a líder deste planeta. Como eles vão lidar com... Ela é uma pessoa pacífica. Ela não pegou em armas. Mas ia pegar. Mas, não. É que não deu tempo. Não deu tempo. Mas assim, ela era pacífica e tudo mais, o planeta tava lá de boas. E se chegar num planeta que é mais punk? Porque a gente já viu no quadrinho lá do Defender of the Daleks, né, com o 10º, que os Daleks não estão muito felizes com a passagem dos Cthulhu por aí, não. Então, porque como vai ser esse encontro, né? Porque na verdade a gente, ali, né, a gente nem sabe, a gente nem tá ligado, porque não tem escultura ainda, é o nome mas é que eles estão fugindo deles, eles estão fugindo, né? É porque aquilo, a gente ainda vai ter que descobrir, isso é interessante, a gente ainda vai ter que descobrir onde os Daleks, na verdade, eles vão entrar nessa jogada toda, porque, gosto de lembrar sempre, não tinha Dalek nos Dark Times. Não tinha Dalek nos Tempos Sombrios. Não. Tinha Galifreyano que nem Senhor do Tempo era. Isso. Então, assim, como? Em que ponto? Porque a gente sabe que, beleza, o 10º Doutor e, eventualmente, o 9º e o 8º também vão parar nos Tempos Sombrios. Na verdade, o 9º já tá nos Tempos Sombrios, né? Isso. Em algum ponto, Dalek vai baixar lá também. E aí? O que vai acontecer, né? Pois é. Será que vai ter uma explicação? Eu fico mais inculcado em como... Eu queria ver, não sei se a gente vai conseguir ver isso, né? Como é a interação dos Cthulhu com essas outras raças de Dark Times, por exemplo. O que tá me chamando mais atenção é justamente os grandes vampiros, porque a gente sabe que eles têm envolvimento na história do 9º. Isso. Será que a gente vai ver em algum ponto? Será que a gente vai ver na história do 9º
Isso, se bem que não, porque ali já tem morte, né? Que é o que eles já falam tá do rolando. Ultimate, lembra? Isso. Do Supremo. Que é isso, que isso é muito bacana também. Os já passaram por ali. Exatamente, a gente vê ali no Monsters Beauty 1, que a gente já revisou, tem um review, se você não escutou, vai escutar. Isso. Justamente isso, que eles falam assim, o tal Médicos, né, fala, putz, é um conceito totalmente novo esse lance de Supremo. O que é isso? Então, tem alguns lugares que chamam disso, daquilo, tem alguns lugares que chamam de morte. Eu não sei que merda era essa, todo mundo vivia numa boa, e agora as pessoas param de viver. Eu não sabia que existia isso. Essa ameaça rolando por aí, a gente não tá entendendo então, o que tá acontecendo. Acho que a gente ali nem tem mais como ver cultura, porque eles já passaram, já jogaram a bomba, já é isso, gente, se vira aí, tchau, tô indo pro próximo lugar. Valeu, falou, entendeu? Beijos, tchau, entendeu? Mas, sim. Não, por exemplo, como eu fiquei muito bolada com essa coisa da imposição, eu quero ver se esse vai ser o curso de ação sempre deles. Porque ele virou pra líder pacífica e falou, vocês têm 3 meses. E ela, não deu nem tempo de pensar. Pra eles passou rápido. Acho que pra eles realmente passou 3 meses. Não, mas o que eu digo é assim, a reação dela e a forma como eles impuseram, vai ser 3 meses. Aí a reação dela foi, e já foi. Ela ficou sem Agora, palavras. Né? Vamos ver se num outro planeta aí que aparecer, em vez deles chegarem e falar, vocês têm 3 meses, eles vão falar, então, que tal vocês terem um lifespan de 100 anos? E aí, de repente, o líder pode falar, sei não, vamos pra 150, vamos negociar isso aí. Vamos fechar aí, vamos fechar. Tipo, eu quero ver uma negociação real. Eu quero ver uma negociação real. Você quer ver um trato feito com escultura, é isso, né? Quanto vale isso? $3. Isso. É isso que eu quero. Eu quero que eles cheguem lá, em algum lugar, enfim, em algum planeta, e aí o líder vai falar, não, peraí, vamos conversar isso aqui, entendeu? Ô, meu amigo, senta aí, calma. Acalma esse tentáculo aí, vamos conversar. Ou até eu quero ver os próprios Cthulhu proporem essa negociação. Em vez de determinar, é 3 meses? Vamos sentar e discutir quanto vocês acham que vale. Tá. Porque, por Isso exemplo, é interessante mesmo. Porque, por exemplo, esse planeta de Brinde, eles não viram valor. E se eles chegam num planeta que eles vão ver um puta valor? Eles vão ter que negociar. Sim. É isso que eu quero. A gente sabe que tem uma raça que são os Eternos, que esses passaram liso. Por que eles passaram liso? Como? Por quê? Onde? A gente tem uma explicaçãozinha super de leve ali no anual. Super por cima. Mas tá aí. Isso eu queria ver. Nossa. Isso eu queria ver pra ver... Pô, peraí, por que esses passaram incólume na parada e continuam imortais até hoje? Exatamente. Por que eles viraram entidades? Por que a morte se tornou um deles? Exato. Porque a gente sabe isso, né? Dos Eternos, ali mostrou, né? Na anual tem mostrando os Eternos que apareceram na série, né? Por último agora, né? Agora o cara dos dedos e aquela mulher. É. Isso. Mas a gente sabe que tem os Eternos que são, tipo, o grupinho seleto dos Eternos que são entidades, né? A panelinha. E entre eles tem a morte. Sim. Então, peraí, por que a morte é um eterno? Qual é o lance? Será que a morte já é uma versão super avançada dos Cthulhu, depois que eles já conseguiram determinar a morte por todo o universo? E aí deles se tornou a morte. Não sei. Tá? Pode ser. Tô chutando. Legal. Eu quero sim. Eu quero ver todo esse desenvolvimento acontecer. E quero ver os Cthulhu agirem de forma diferente, porque a gente vê eles agirem de um jeito. O que vai tirar o sossego deles? Calma, a gente não tem referencial ainda. Essa é a primeira vez, então tudo bem. Ai, é que eu já fico sedenta, gente. E sabe... Eu já tô assim... Sedenta como uma vampira, como uma grande vampira. E sabe do que eu fico sedento? Da sua avaliação, a gente já falou aí todos os nossos pareceres, mas quantifique, deu valor. Eu vou valorizar seja aqui. como um Cthulhu, deu peso aí de Hartnell Whittaker pra Dawn of the Cthulhu. Depois de muito pensar, assim como os Cthulhu fizeram, acho que eu vou determinar um Capaldinho aí. Capaldi. Esse conto me surpreendeu. Sim. Eu achei que não ia ser nada, porque o primeiro Data Worm... Né? Não, o primeiro Data Worm era... rodapézinho. 2 parágrafos de texto. E aí, de repente, a gente é presenteado com um conto muito bem escrito, por sinal. James gosta. Lotado de informação. Eu quero reler várias vezes pra ver se eu encontro alguma coisa escondida, sabe? Então, pra mim, nada mais, nada menos que Capaldão. Fred Pavão, sua nota pra Dawn of the Cthulhu. Assim como os Cthulhu concordaram, concordarei com você. Olha aí. Dou um 12 de 13 aí, dou um Capaldi. Acho que... Cara, também tava esperando nada. Né? E eu vou te falar, não é por isso... estavam com expectativa baixa. Não, eu achei a história bem legal. Tipo, não é uma história longa, tipo... É uma história que com 2 scrolladas você mata. Você lê rapidinho. Só que ela, em poucas palavras, né, em pouco texto,
ela faz a gente pensar muito. E, tipo, eu não digo nem teoria, tipo, esquece um pouco teoria. Ela traz análise, tipo, por exemplo, esse lance de, cara, como é interessante ter uma raça que vê as outras como nada, né? Como uma passagem de tempo, como um vazio numa música, sabe? Né? Sim, sim. Eu achei muito legal, assim, como é bem escrito, como é cuidadoso o texto. Nossa, super. E, de novo, descobrir mais sobre escultura, poder ir abrindo esse mapa nesse RPG gigante que tá sendo A gente deu mais uns passinhos e abriu mais uma janelinha ali da dungeon. Sim. Ou do mapinha, né? Pois é. Sabe uma outra coisa que é muito legal desse conto? É que ele é extremamente acessível. Porque assim, você não precisou pagar, você não precisa fazer nada. Era só se inscrever ali na newsletter e você recebia. Eu entendo que tem a barreira da língua, né? Quando a gente ficou aí, né, como a Thaís falou, no F5, tem que sair. No momento que saiu, né, agora estamos com um bebê, então não é instantâneo que a gente tá fazendo mais as coisas, mas no momento que abriu brecha, a gente já veio gravar. E foi muito bom porque a gente normalmente traduz, mas tem muita gente fazendo aí, cobrindo TLV também. Sim. E as meninas do Love ali, a Mariana e a Marcela, elas traduziram de pronto, acho que foram as primeiras. Foi bem rapidinho, maravilhosas. Tá lá, cara, vão lá. Tá em português, elas pegaram, porque elas estavam assinando. Pegaram, traduziram, então não tem desculpa, cara. Cada uma fez metadinha. Não, parece que foi 40, 60. Tem uma divisão lá. Tem uma divisão. Mas foi isso, elas traduziram, tá lá bonitinho, então não tem desculpa pra não consumir essa parte aí Com de TLV. certeza. É muito importante, mas eu reforço que é válido por mais que, mas vocês vão trazer, né? Vocês vão trazer o review no dia seguinte, pra que eu vou me inscrever? Cara, se inscreve, sabe por quê? Lá nos Analytics, porque veja, eu trabalho com isso. Eu trabalho com a parte de marketing. Isso. E eu sei como é fácil de detectar da onde tá vindo essa abertura dos e-mails. Então, se a BBC vê, caramba, pô, tem uma fatia gigante dessa pizza que é Brasil. Opa, o olho já cresce pra cá. Lógico. Então é interessante, cara, vocês se inscreverem e consumirem tudo que tiver pra consumir de graça de TLV. A gente sempre fala, né? Se você tem uma forma de consumir de forma legal, oficial... E bonito. E principalmente aqui, né? Que é uma newsletter, é de graça mesmo. Corre lá, cara. O Fred falou aí da tradução das meninas, mas vamos supor que você seja um estudante de inglês. Use o seu favor. Treina seu inglês com Time Lord Victorious, menina. Tem os quadrinhos, né? Tem a newsletter, tem um monte de coisa aí que você pode consumir para melhorar o seu inglês. Exatamente. E também para melhorar seu entendimento do lore, do canon de Doctor Who, que é sempre muito bom. Com certeza. Certo? Essa história foi ótima. Então, se você... Puro creme do milho. Se você quiser comentar aí, papear de TLV com a gente, você sabe os caminhos. É só você dar um pulo lá nas nossas redes sociais. O Instagram, que a gente posta todas as fotinhos e coisas legais. E tem o pássaro de cristal aí, que é o nosso Twitter. Todas as nossas redes sociais você encontra por qual usuário mesmo, Thaís? Dr. Who Brasil. Só seguir. Se você não segue, é muito importante pra ir lá papear com a gente, porque a gente gosta de conversar. Ainda mais nessa pandemia, né, menino? Pois é, cara. É sempre bom falar com as pessoas online, já que a gente não tá podendo se ver ao vivo, né? Fazer o quê? Exatamente. Outra coisa que você faz também é se certificar que você está aí assinando a gente em qualquer feed que seja a sua preferência. Muito seja pelo importante. iTunes, pelo Spotify, Deezer, RSS, você que escolhe. O importante é você assinar em algum lugar para na hora que sair o podcast ele chegar para você e você escutar na horinha, assim, quentinho, e já poder discutir de TLV, de série moderna, série clássica, independente de tudo que a gente estiver falando. Exatamente. Certo? Caso você queira ajudar a gente aí com mais do que o seu feedback, seu compartilhamento, isso é sempre muito bem-vindo. A gente gosta muito de ter essa conexão direta com vocês aí. Sempre. Mas caso você queira ajudar aí de forma monetária, com um pouquinho ou com um pocão de dinheiros, você pode ir ali em apoia.se/drbrasil, se juntar aos nossos companions e ajudar a gente aí a custear a compra de material, compra de equipamento, manter os servidores, enfim. Você pode ajudar o Dr. Brasil a continuar produzindo conteúdo. A gente fica muito feliz sempre que chega algum apoio novo. Com certeza. Por hoje é só. Foi bacaníssimo, foi muito legal, como eu estava falando, revisar mais um pedacinho de TLV com vocês. Até nosso próximo encontro falando de Time Lord Victorious. Sim. Aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli,
Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tanamates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.